Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carla. Boa noite toda a sua equipe aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Me chamou a atenção hoje, vereador. O senhor disse lá na tribuna que o vereador Guti se convidou para ir para a Grécia, foi isso? É porque normalmente eu sempre pego, né? Como hoje veio o comunicado, eu peguei o processo, o ofício que ele encaminhou para a Câmara, e normalmente encaminho o ofício e o convite. Se é um organismo das Nações Unidas, da ONU, se é um prefeito de uma capital, de uma cidade, se é um organismo de pesquisa, se é uma universidade, seja ela pública ou privada, ou seja, você recebe o convite e ali te habilita a sair em missão oficial. O que é a missão oficial? Se ausentar do governo. Se ausenta do governo, porque alguém está ali procurando para que você fale da sua experiência, para que você conheça uma experiência diferente. É isso que é a missão oficial. Agora, eu nunca vi missão oficial que a própria pessoa se convida. Então, aí fica fácil, né, Pedro? Você vê o calendário de eventos aí internacionais, ó, eu vou nesse aqui, eu vou me convidar para esse aqui. Ah, agora eu vou me convidar para esse. É um evento de turismo que não dá muito detalhes, né? Eu peguei lá na hora hoje, não tive tempo de pesquisar ainda. De turismo? É um evento de turismo. Falaram que ele ia falar de escola período integral? Não, lá tá... É que é uma pena não ter tirado uma cópia para até ler exatamente. Tem umas palavras em inglês que eu não conheço, eu não falo inglês, mas a primeira palavra é de turismo. Não seria application, não, né? Tá perto disso. É porque, na verdade, Pedro, não é o problema de ir. Eu acho que, às vezes, essa exposição para fora pode trazer dividendos para a cidade, ela pode trazer parcerias, ela pode demonstrar o que a gente está fazendo aqui e tal. Mas eu lhe perguntaria o seguinte, você, se fosse prefeito de alguma cidade, ou governador, ou dirigente de alguma coisa, por que você convidaria Guarulhos? Para apresentar o quê? Lá fora. O que não fazer. Só por isso. O que está funcionando aqui? Ó, lá funciona muito bem. Não terceiriza nada. Eu vou te dizer o que eu fiz e não deu certo. Então, tudo que eu falar aqui vocês não façam. Pode ser, né? Então, ou seja, é um absurdo, né? Vereador, você vai responder essa aí, a Eliana Lili. Boa noite. Que história é essa do nosso prefeito abrir um escritório em Brasília? Os vereadores aprovaram, nem todos, né, cara pálida? Pois é, na verdade é uma proposta de abrir um escritório, como se fosse uma representação da cidade de Guarulhos em Brasília. E eu particularmente votei contra, outros vereadores, mas o prefeito tem maioria lá, aprovou. Por que causa estranheza? Porque nós tivemos o prefeito sempre muito elogioso ao presidente Jair Bolsonaro. Sim, ele é fez questão de ir a Brasília algumas vezes e fazer fotos e postar as fotos com o ex-presidente Bolsonaro, e o Bolsonaro não abria nenhum tipo de diálogo para as prefeituras. Agora que mudou o governo, o Lula é o presidente, o Ministério das Cidades voltou, tem política pública de financiamento, está voltando aí abre-se um escritório lá. Primeiro, acho que é um constrangimento, né? Deveria ter aí uma meia-culpa, né? Dizer, olha... melhorou e tal, não se faz. Primeiro. Segundo, tem algumas perguntas que não são respondidas. Por exemplo, essa pessoa que vai ser nomeada, ela vai despachar aonde lá em Brasília? Vão alugar um escritório. Né? No France Café? Vão alugar um escritório. Entendeu? Então, ou seja, mas aí, Pedro, mesmo para alugar um escritório, o meu entendimento é que deva ter uma autorização legislativa. Por quê? É normal você locar um escritório na cidade... Mas a prefeitura faz várias locações sem autorização? Não, mas aqui na cidade é o comum. Agora, você locar algo que é num outro local, fora, eu acho que tem aí porque senão daqui a pouco, Pedro, vai aparecer alguém dizendo, olha, nós temos que ter um escritório de representação, por exemplo, em Salvador. Ou na capital, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, precisamos ter porque Morumbi. Muita gente sai de Guarulhos para ir para São Paulo, então vamos ter um escritório lá. Então vira uma farra do boi. Então acho, primeiro, fora de propósito. Segundo, cria-se 6 cargos comissionados, depois caiu para 2 cargos comissionados, de assessoria para esse representante, essa pessoa que vai ser o representante de Guarulhos em Brasília. E não tem ali qual que é a função, fica lá, fica aqui. E fora, Pedro, vamos combinar, hoje você tem todos os recursos aí
de internet, de diálogo, de reuniões virtuais e tal, e eventualmente você acaba deslocando pessoas para lá para poder fazer uma agenda, para poder conversar nesse ou naquele ministério. Eu achei muito, 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 muito estranho mesmo. O Dagner Correia Tua tem uma pergunta interessante. Vereador Edmilson, boa noite. No mandato anterior, o Guti não tirava o traseiro da cadeira da Casa Branca. Por que será? Na verdade ele não podia sair, porque o vice, ele brigou com o vice. Primeiro ele disse que o vice era co-prefeito, que o vice, tudo seria, as funções, como fazer, seria ali combinado com o vice Alexandre Zeituni. A primeira vez que eu ouvi essa palavra co-prefeito, eu falei, não vai dar certo. Não tem tudo para não dar certo. Não, conheço o ego de homem, vaidade de homem é pior que de mulher. Eu sabia que ia dar errado isso. Aí tem razão, ele não tinha o vice. Hoje. Aí como é que viaja? Não dá, né? Você vai. Como é que viaja? Aí fora, na verdade, o período que um vice assume, ele não vai conseguir, sei lá, vai ficar uma semana fora. Dá para imaginar. Óbvio, o vice pode tomar algumas decisões ali. Mas uma vez não existia confiança política, ele optou por ficar, vamos dizer assim, recluso. Agora, como ele tem um vice-prefeito que não lhe causa nenhum problema e também concorda com tudo que ele faz, ficou bom, né? Então agora dá para viajar, né? Dá para ir para... Agora é Grécia, né? É Grécia, presente de grego. Presente, exatamente. Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Vamos ver o que vai voltar de lá, né? Boa noite, Pedro Notaro. Essas viagens de prefeitos para eventos, entre aspas, fora já foi matéria de reportagem especial da própria Globo. Tem até empresa especializada em promover, é verdade. Era muito comum também nos anos 80 em relação a vereadores, né? Congresso de vereadores. Congresso de vereadores. E normalmente esses congressos sempre eram na praia, no Nordeste. Turística. Cidade turística, né? Isso mesmo. Boa noite, Helena Sena, ex-vereadora. Obrigado pela audiência, vereador. Boa noite, Helena. Agora, o senhor falou muito bem da tribuna, vereador Edmilson. Se esse escritório significa a falta de deputado federal que a máquina não conseguiu eleger em Guarulhos, né? Porque, na verdade, o prefeito está criando algo que ele poderia ter resolvido nas urnas. Sim, deveria ter. Deveria ter resolvido nas urnas para a cidade continuar tendo representação. Até relembrei lá, Pedro, que desde dos anos 80, começo dos anos 80, sempre Guarulhos teve um representante na Assembleia e um representante na Câmara dos Deputados, porque a máquina sempre elegeu. Os prefeitos sempre se empenharam em eleger, né? Só uma ressalva, em 1998, então o prefeito Neftales também não conseguiu eleger. Mas aí é porque, na minha opinião, o NEF fez um meio governo, um governo muito tumultuado, né? Mas o Humberto Ramalho foi candidato a estadual. Estadual. O federal que eu não lembro. Federal foi a Dalila, também não se elegeu. Depois ela a Dalila não era reeleição? Não. Ela assumiu depois. Ela assumiu depois PSDB. como suplente. Ela era suplente. Primeira suplente, é verdade. Tá. Não, então tem mas uma condição atípica, né? O NEF muito mal, e era um governo que não tinha estabilidade, tanto é que em 98, antes da eleição de 98, ali tem um outro elemento, no dia 14 de setembro, portanto, antes da eleição, exato, o NEF foi cassado, ele já vinha num processo de cassação na Câmara, então... Não, significa que quando o governo não está bem, não consegue eleger deputados. Isso é fato, isso é fato. Você pega o Almeida num segundo mandato, mesmo com todas as dificuldades, o PT acabou fazendo 2 estaduais. Tá, me lembro, o prefeito Oswaldo de Carlos também não estava muito bem, mas ele elegeu Gerson Marconi e Jorge Tadeu, e bem votados ainda. Sim. Aí depois Tomeu, aí os outros prefeitos, Eloy... Todos os outros prefeitos marcaram aí, pontuaram, vamos dizer assim, colocando representantes lá. Então hoje o prefeito quer criar um escritório lá, por quê? Porque na verdade ele não queria ter um deputado federal que tivesse voo próprio, entendeu? Que tivesse vontade própria. Ele quer ter um comissionado lá em Brasília. Então, ou seja, por isso que ele está criando um cargo que é um cargo comissionado que ele toca a hora que ele quiser, né? Cá entre nós, não é um cargo para qualquer um não, hein? Não é um cargo para qualquer um. O cara ir lá que não souber, não conhecer Brasília, se perde ali, né? Sim. Em todos os sentidos. Vai virar turista, vai fazer turismo, não vai representar. Até porque, Pedro, vamos combinar. Eu conheço um pouquinho de Brasília, conheço um pouquinho.
Não adianta você chegar no ministério e dizer, olha, eu sou o representante da prefeitura de Guarulhos. Você é o representante? Entendeu? Você nunca vai ser atendido por ninguém. Não. Entendeu? Mesmo o prefeito, para ser atendido, ele tem que ter uma articulação com deputados, com o governo, para poder ser atendido. A posição do prefeito, hoje em relação ao governo federal, é uma posição muito ruim. Por quê? Ele já esteve no PSB, saiu do PSB, deixou o Márcio França na mão, foi para o PSD do Kassab. O PSD do Kassab fez uma aliança com o Tarcísio, mas ele não fez a campanha do Tarcísio. Então você veja a coisa. Fez a do Rodrigo Garcia, então é uma confusão, né? Ele deu seta para um lado e entrou para o outro o tempo inteiro. E apoiou o Bolsonaro. E apoiou o Bolsonaro. Então, ou seja, qual que é a situação? As portas do Palácio dos Bandeirantes não estão abertas, por razões óbvias. As portas do governo federal não têm representação para chegar. A representação que ele dialogava, os deputados e tal, Cezinha de Madureira e tal, e outros, são de uma base bolsonarista, que é quem está em baixa. Estão muito forte fazendo as estripulias ali no Congresso, mas na máquina administrativa mesmo, não está com essa desenvoltura toda. Então, ou seja, tem um problema concreto de um prefeito que não dialoga. Tem muita gente que vai falar, não, mas quando o Eloy assumiu também, o Eloy não tinha relações, o governo era do Fernando Henrique, o governo do Estado era do PSDB, não tinha diálogo. Eu, por exemplo, como secretário, eu fui recebido pelo ministro Vefor. Eu fui recebido. Por quê? Porque, na verdade, eram governos do PSDB que tinham ainda uma relação republicana. De atender, de conversar e tal. Eu, por exemplo, fui recebido lá. Óbvio, o peso que me fez receber lá foi o prefeito fazendo um ofício dizendo, olha, gostaria de uma audiência para tratar sobre a pauta da cultura. O secretário Edmilson Souza vai procurá-lo. Mas hoje não, hoje o prefeito ele não tem... É o que eu disse lá na tribuna da Câmara, ele não quer sombra. Não quer ninguém fazendo sombra. E eu estou com a impressão que já acionaram a operação Pé na Jaca. Fim de governo. Fim de governo. Pé na jaca. Vamos... Sabe aquele negócio? Vamos devagar. Tá acabando. Tá acabando. Não vamos acelerar. Já tem etiqueta com nome na vaga, diz a Vanessa. Diz a lenda que seria para o ex-deputado federal Jorge Tadeu Mudalem. Pô, também se não for ele, vai ser quem também? Porque não adianta pôr alguém, vai pôr lá sei lá, não vou fulanizar aqui, pensei até o nome aqui, absurdo. Vamos pôr o Jurandir, vai, pronto, é amigo do prefeito. Vamos pôr lá? Nem até eu, vou me colocar lá, vai ser ridículo. Vai resolver o quê? Então, talvez um ex-deputado, só que tem outro problema também, Pedro. Quando você coloca um ex-deputado, ele não é tratado como deputado, ele é tratado como ex-deputado. E qual a lista de prioridade do ministério para atender? É o prefeito, o governador, quem tem voto. Agora, ex-deputado, É que nem ex-vereador também. Não tem mais importância nenhuma, né? Eu gostei da ideia do Vanderlei Figueiredo. Que tal visitar o Trevo Bom Sucesso? Melhor ainda, Vanderlei, vamos abrir uma representação lá no Trevo. Quem sabe, deixando uma pessoa lá no Trevo o dia inteiro e tal, quem sabe a coisa anda, entendeu? Ali, sim... e de preferência, sabe aquela cabine que antes tinha na Marginal, lembra? Que ficava o guarda ali, né? O boneco, depois colocaram, até roubaram o boneco. Uma cabine daquela para o representante no Trevo de Bom Sucesso estar lá acompanhando as obras ou a não realização de obras, né? Aliás, o governador Tarcísio prometeu durante a campanha eleitoral que ia resolver o Trevo de Bom Sucesso, já jogou para 2025, hein? A CCR deixou. A CCR podia ter falado antes também, né? Sim. Foi conivente também, né? Sim. E Jovino Cândido foi deputado federal depois do término do seu próprio mandato, verdade, quando era vice do então prefeito Naftali, José Geraldo. Na verdade, o Jovino foi prefeito, quase foi reeleito, o Eloy Petá ganhou por pouco, 1.167 votos, lembro até hoje. E naturalmente... Em 2002, ele foi bem votado para deputado federal, lógico, né? Não, mas a máquina elegeu. O Jovino se elegeu, mas a máquina elegeu. O Fantasini virou deputado federal. Mas o Fantasini foi depois com o Eloy. Então, isso que eu estou dizendo. O Jovino se elegeu com o Ricaldo de prefeitura, mas a máquina, quando entrou para disputar, fez os seus deputados. Não, perdão, ao contrário, né? O Fantasini foi eleito em 98... Aí ele não confiou no apoio do Eloy em 2002, lembra? Em 2004. 98, veio a Janete para deputado. 2002.
Não. 2002. A Janete vem porque o Fantasini sai do PT. Porque o Fantasino não confiava. Isso, saiu do PT, foi pro PSOL, aliás, né? É o grande erro dele. Boa noite, quem é? O Robson Lepra, o Pedro, vereador Edmilson. O PSOL irá ter candidato a prefeito ou irá... Boa pergunta, ou irá apoiar o candidato escolhido do PT? Boa pergunta. Robson, nós estamos iniciando os debates no PSOL, não está descartada a possibilidade de lançar a candidatura própria. Por quê? O PT tem nomes, como do ex-prefeito Eloy Pietá, como nomes do Alencar, que é deputado federal, Maurício Brinquinho, e outros nomes internos na disputa, e nós, enquanto PSOL, não podemos ficar esperando que o PT decida. Nós precisamos também, a nossa militância pergunta, as pessoas que têm simpatia, até porque a principal candidatura, a candidatura que está liderando as pesquisas na capital, que acaba tendo influência nas cidades do entorno, é uma candidatura do PSOL, que é o Guilherme Boulos. Então nós estamos aí recebendo uma pressão, uma certa pressão, para definir, por ter candidatura, para apresentar. Porque o PSOL não pode, Robson, tirar uma decisão seguinte: nós apoiamos o PT, quando o PT escolheu o candidato. Não podemos, né? Então, e fora, e o PT, me parece, a impressão que eu tenho, que não está com muita pressa para decidir isso. Minha opinião é que o PSOL precisa ter candidato próprio. Da outra vez nós tivemos. Eu lembro. Simone Carleto, né? Foi candidata a prefeita. Isso aí. Mais alguma pergunta aí, produção? Vamos ver. Bom, voltaram hoje lá o escritório, daqui a pouco vão nomear, né? Quero ver a estrutura. Vereador Edmilson, por falar em trevo de bom sucesso, quando será reiniciada as obras do Rodoanel? Existe essa pauta na Câmara dos Vereadores? Não tem nada a ver com a Câmara dos Vereadores, mas o Rodoanel já foi listado, né, vereador? Foi feita uma licitação agora. Eu também, Pedro, vamos dizer a verdade aqui. O governador Tarcísio, ele não disse a que veio ainda. Não. Ele não disse que veio. Nós já estamos no meio do ano. E fora, governador em São Paulo, todos eles foram de muita pegada, por mais que a gente discordasse. Mas o Covas era, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Os outros que vieram, tanto o Geraldo Alckmin, vamos fazer isso, plano disso, plano daquilo e tal, vamos atuar. Esse governador é um governador que ele tem um perfil muito parecido com o do prefeito Guti no começo da gestão. Não diz a que veio e acha que vai governar pelas redes sociais lacrando, como ele fez no evento da AgriShow no interior de São Paulo. Entendi. Que ele foi lá e disse: não, nós vamos tirar o pessoal do MST aí das terras à bala. Então isso não governa. Essas bravatas agrada aquele público. Agrada aquele público, mas não governa um estado com características tão diversas como São Paulo. E vou dizer mais. E se ele mirar também, fazer um discurso para agradar o interior paulista e não cuidar para ter coisas específicas na região metropolitana... Que é onde está maior quem não ganha, se não ganhar na região, ou se não estiver bem na região metropolitana e capital, não ganha eleição de governador. Então, ou seja, eu acho que também ele está mirando um pouco do agronegócio, do interior paulista, mais conservador e tal, para tentar criar aí uma base de apoio, né? Outra observação que eu faço é o seguinte: o Lula, ele encontrou um congresso muito diferente do que era da época dele. Ele está apanhando por causa disso. E o governador Tarcísio não tem a mínima experiência de como lidar com uma Assembleia Legislativa. Ele está apanhando também na Assembleia. Diga-se de passagem, quem que é o líder dele na Assembleia? Xerife. Sem comentário, né? Não precisa explicar mais nada, né? Nem eu só então, o Carioca está tão perdido em São Paulo que ele nomeou o xerife. Então, ele não tem experiência nenhuma. Um Alckmin saberia falar com a Assembleia. Porque a Assembleia tem os deputados que estão lá há muitos mandatos. Os caciques. Né? Os caciques que mandam na Assembleia estão lá há muitos mandatos e muitos deles estavam querendo um chamado. Muitos que deram sustentação para os sucessivos governos do PSDB, inclusive do Dória, estavam meio que para serem chamados, para serem escalados. Entra, precisa de alguém experiência. Então não sei de onde ele tirou a ideia de resolver com o xerife. Acreditou na estrela no peito. Porque a estrela ia se impor. Vereador, obrigado. Estou falando que o senhor deve ser candidato a prefeito. Acho que não é o momento ainda, não. O Orlando está fora, né? O Orlando não está mais atuando assim politicamente, né?
Não, o Orlando tá morando numa chácara no É. interior, né? Sim. Orlando Fantasia. Pensei que ele tava falando de você, não, desculpa. Não, ele está falando do Orlando. Orlando Fantasia. O Orlando virou chacareiro, já aposentou da política. Faz bem ele também. Tem que cuidar da vida. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que nos assistiram e nos ouviram. Produção, rápido intervalo.